Vamos iniciar então nosso encontro das quartas-feiras, pedindo a Deus que nos ilumine, abra todo o nosso ser para esse momento. Pai de infinita bondade, Pai querido, Pai amado, te agradecemos por todas as bênçãos que recebemos nesse mês que se passou e te colocamos toda a nossa vida nesse mês que se inicia, nos novos estudos que estamos fazendo. Que todos esses momentos sejam para nós, ó Pai, momentos de reflexão, oportunidade de crescimento e que possamos aproveitar bem de tudo aquilo que o Senhor nos oferece. Pedimos muita luz para a nossa irmã Miriam, responsável da página de hoje, que ela possa receber tudo aquilo que necessita para poder passar os seus ensinamentos. E assim, ó Pai, te pedimos a permissão de iniciar o nosso encontro desta noite, dando juntos o nosso graças a Deus. Graças a Deus. Ô, Miriam, fique à vontade quando você quiser começar. Tá. Hoje, no nosso tema de hoje, vamos falar sobre invocações, que está no livro do Justiça Divina, que foi um estudo da reunião pública do dia 4/9/61, e vai falar da primeira parte do capítulo 10, do item 9 do livro do Céu e Inferno. Então, nós vamos fazer primeiro uma reflexão sobre essa palavra evocar ou invocar. São duas palavras semelhantes, porém elas são distintas, com dois verbos, com duas especificações. Porém, ambas, pode-se dizer que elas não se misturam, mas elas se parecem, né? Então, eu trouxe para a gente ver direitinho explicar direitinho sobre essa diferença de uma da outra. Então, vamos começando com uma perguntinha. Qual o verbo correto da comunicação com os espíritos? E ele fala: as duas palavras que intitulam a presente matéria não formam sinônimos perfeitos, embora tenham a mesma raiz, vocare, que é igual a chamar. Ambas sofreram algum desgaste de uso popular, distorcendo o intercâmbio com os espíritos, embora sua nobre significação, embora mesmo que ela tenha sido distorcida, né, no seu significado, ela não deixa de ter a sua importância. E aí vamos, com relação ao dicionário, nos diz o significado de cada uma. Aí vai falar que o evocar é chamar de algum lugar, é trazer a lembrança. E invocar, chamar em seu auxílio por meio de oração ou súplica, implorar a proteção de. Nota-se, pela definição, a importância de ambos. Os verbos que definem o relacionamento com Deus e os espíritos de forma geral. Em síntese, para fácil entendimento, a invocação está no pensamento, a evocação é um ato. Como exemplo, portanto, podemos dizer que a prece é uma invocação, e o ato em si dessa invocação é a própria evocação, que normalmente define o destinatário da petição, a quem se dirige a invocação. A palavra correta, pois, é evocação. Invocação é o genérico. Evocação é com endereço determinado, mesmo que também dirigido genericamente aos espíritos superiores, por exemplo, né? Então, o que ele está falando aqui para nós é que a prece em si é uma invocação, mas quando a gente se dirige a Deus, estamos evocando. Então, na verdade, são dois verbos que nós usamos na mesma situação. Quando você vai evocar um espírito para, como Kardec fazia, para fazer
como ele fez com Mozart, para saber de alguns detalhes a mais, explicações semelhantes, ele evocou e ele veio, né? Mas quando nós oramos a Deus, nós fazemos a invocação. Essa explicação, quando eu fui buscar sobre esse assunto, eu achei na Associação Espírita de Allan Kardec, em São José do Rio Preto. E vamos ao nosso estudo. Justiça divina, Emmanuel diz para nós o seguinte: ouviste opiniões contraditórias referente às invocações na doutrina espírita. Adversários gratuitos pretendem insinuar que nos reunimos imitando magos e síbilas, que sejam profetisas, bruxas, feiticeiras, da antiguidade, a explorar sortilégios e filtros supostamente milagrosos. No caso, filtros são os feitiços. No céu e inferno, os espíritos nos diz: por meio dessas operações da magia moderna, vemos se reproduzir entre nós as evocações e os oráculos, as consultas, as curas e os prestígios que ilustraram o templo dos ídolos e os antros das síbilas. Por esta única razão, o tema permanece muito atual, solicitando estudo para a real compreensão. Então, se faz necessário, aqueles que começaram a dizer que o Espiritismo trabalhava nesse sentido de fazer essas evocações como antigamente se fazia, ele está dizendo que é necessário, antes de se dizer isso, que estudem, busquem, aprendam, antes de começar a falar ainda que naquilo que não entende. Então, ele fala, afastando tentativa de misticismo ou de máculas em torno do assunto, sempre presente na prática e diálogos no ambiente espírita, ou mesmo fora dele. É necessário o aprendizado para que a gente tenha melhor compreensão sobre esse assunto. Na justiça divina, Emmanuel nos fala, outros, sem analisar-nos os princípios, entenderam acreditar que tomamos os recursos psíquicos para exibição de hipnotismo vulgar, como se categorizássemos o medianeiro da nova revelação por jograis e fantoches. Ele está dizendo para nós, é como se nós pegássemos os médios da época, que estava totalmente dedicado ao novo conhecimento que a doutrina estava nos revelando, como fantoches, como fosse uma pessoa que fosse teleguiada, guiada pelo instrutor que estava pedindo, ou no caso, o Kardec, fazendo as suas pesquisas, como se ele fosse a pessoa que fizesse esse magnetismo ou alguém por perto, e não estavam tendo a consideração, né, nem o conhecimento do que estava sendo feito. Simplesmente tinham as ideias e não buscavam realmente saber como a coisa acontecia. E aí, no céu e inferno, ele diz para a gente, os espíritos, onde se veem as operações da magia nas evocações espíritas. Nós que trabalhamos com espiritismo, que somos médios, a gente faz essa pergunta: existe isso nas reuniões mediúnicas? Tempo houve em que se podia crer na sua eficácia, mas hoje em dia elas são ridículas. Ninguém crê nelas e o espiritismo a condena. Na justiça divina, Emmanuel diz: é imperioso anotar, contudo, que toda a formação espírita guarda raízes na fonte do cristianismo simples e claro, com finalidades morais distintas, no aperfeiçoamento da alma, expressando aquele consolador que Jesus prometeu aos tempos novos. Não admitas, portanto, pudéssemos converter as lições do mestre em práticas e fórmulas cabalísticas. Todos os ensinamentos do Cristo vibram puros em nosso postulado, com os amplos desenvolvimentos que a codificação kardeciana lhes imprimiu. E só para concluir esse assunto, Jesus não falava por parábolas, o ensinamento dele era simples, ele não era uma pessoa que falava sistema cabalístico, ou então de maneira que incompreensível aquela população tão humilde, né?
Então, ele era simples e claro, né, dentro dos ensinamentos dele, eram para todos, que usamos até hoje em nosso em nossa evolução. E o Espiritismo, ele busca isso, essa simplicidade do Mestre, trazendo para a gente o melhor entendimento do que ele nos deixou. No livro Céu e Inferno, os Espíritos falam que na época em que a magia florescia, tinha-se apenas uma ideia muito imperfeita sobre a natureza dos espíritos, que era olhada como seres dotados de um poder sobre-humano. Eram chamados para obter-se deles, mesmo ao preço da alma, os favores da sorte e da fortuna, a descoberta dos tesouros, a revelação do futuro, os feitiços. A magia, com o auxílio dos seus sinais, fórmulas e operações cabalísticas, devia fornecer pretensos segredos para operar prodígios, coagir os espíritos a porem-se a serviço dos homens e lhes satisfazerem os desejos. Na justiça divina, Emmanuel nos diz: em nossa Assembleia, hipotecamos o apreço devido a todas as crenças e confissões. Respeitamos os irmãos da cristandade que, em postura determinada, invocam a presença divina e a proteção dos espíritos, santificados em preces de confiança e cântico de louvor. Respeitamos o irmão do islamismo, que diversas vezes por dia invocam a bênção de Alá. Desculpa. Respeitamos os irmãos do budismo, que através da liturgia que lhe é própria, invoca a paz de Sakyamuni, o bem-aventurado. Respeitamos os irmãos do mosaísmo, que por vários preceitos invocam o amparo do Senhor, o Todo-Poderoso. Também nós, em nos associando, invocamos a inspiração do Divino Mestre, e em concurso dos instrutores domiciliados da vida maior, a fim de que possamos orar e estudar a verdade, aprendendo porque oramos e cremos, de vez que na doutrina espírita, sem pompas de culto externo e sem rituais de qualquer procedência, somos chamados à fé, capaz de encarar a razão face a face. No céu e inferno, o Espírito nos diz que hoje sabe-se que os espíritos não são senão almas de homens. Não são chamados a não ser para receber os conselhos dos bons, moralizar os imperfeitos e para continuar as relações com os seres que nos são caros. Na justiça divina, Emmanuel nos fala: quanto à atitude religiosa que abraçamos, de permeio com as indagações científicas e com as exposições filosóficas da nossa doutrina libertadora, ninguém pode olvidar que Allan Kardec, evidenciando a necessidade de aliançar o raciocínio e o do sentimento na jornada dos espíritos, iniciou a obra monolítica da codificação, perguntando pela essência de Deus. A lei civil contemporânea pune todos os abusos que Moisés tinha em vista reprimir. As leis se modificam com o tempo e a ninguém ocorre que possamos ser governados pelos mesmos meios porque eram os judeus no deserto. Se os que chamam injustamente acusam o espiritismo de aprofundar mais no sentido da palavra bíblica, reconhecerão que nada existe de análogo nos seus princípios em relação aos que passava entre os hebreus. O espiritismo apoia tudo que motivou a proibição de Moisés, o abuso, o uso indevido, a insistência da prática da magia e do comércio. Nas outras formas de crença, inclusive, não há como negar a realidade das manifestações. Como explicar a evocação de espíritos conhecidos, por exemplo, o dos santos famosos? Ou não serão eles espíritos que habitaram corpo de carne quando viveram entre nós? E o afastamento dos espíritos inferiores através da prática da expulsão? A doutrina
ensinada pelo Espírito, nada tem de novo. Seus fragmentos são encontrados na maior parte das filosofias da Índia, do Egito e da Grécia, e se completam nos ensinos de Jesus Cristo. O que há de novo é a explicação lógica dos fatos, o conhecimento mais completo da natureza dos espíritos, de suas missões e de seu modo de agir. A revelação do nosso estado futuro, enfim, a constituição dele num corpo científico e doutrinário em suas múltiplas aplicações. Que objetiva a educação do homem através do testemunho espirituais visando a sua evolução. E para finalizar o nosso estudo, eu trouxe essa foto que diz tudo o que nós que falou agora no nosso estudo da justiça divina sobre invocação. Nosso mestre se retirava quando se fazia necessário para conversar com Deus, invocá-lo, para pedir ajuda, para pedir amparo, para se fortalecer e para pedir esclarecimento do seu apostolado. Todos nós sabemos que Jesus não estava só e que ele tinha uma egrégora de trabalhadores espirituais junto a ele para que esse trabalho pudesse ter o efeito que teve e que está tendo até hoje. Sabemos também que estamos todos juntos envolvidos por essa grande família espiritual que nos ampara, que nos fortifica, que nos ajuda nessa travessia, porque todos eles sabem o quanto é difícil estar encarnados. E somos muito gratas e continuaremos sim, fazendo a nossa invocação, a nossa evocação, no nosso mundo de espiritualidade, que é o ensinamento que nós temos e que nós abraçamos, essa doutrina reveladora que nos eleva a cada dia. E vamos orar. Invocando a Ti, Pai amado, em nome do Mestre Jesus, trazemos aqui o nosso agradecimento por esse estudo, por esse entendimento. Sabemos, Senhor, que não trabalhamos em benefícios de trazer nenhum sortilégio, nenhuma explicação que não seja a da construção e do ensinamento. Não estamos aqui, Senhor, para dizer a ninguém o que fazer, como fazer, mas sim inspirá-los através do ensinamento do Cristo sobre a melhor maneira de se conduzir aqui na Terra. Somos gratos, graças a nosso irmão conselheiro que nos ampara em nossa casa, e sua egrégora sempre está junto de nós, nos ajudando, nos intuindo. Assim também como os trabalhadores familiares e protetores individuais que cada um de nós temos. Somos muito agradecidos por esse amparo que Jesus nos deu esse ensinamento e nos mostrou que não estamos sós e que se for através dele buscar o Pai, a porta sempre se abrirá se for feita pelo coração. Somos muito gratos. Obrigado a oportunidade do estudo e agradecendo a todos pelo estudo de hoje, aos meus irmãos da espiritualidade que me ajudaram a conduzir esse estudo. Graças a Deus. Obrigada, Miriam, pelo seu estudo. Quem quiser falar, é só abrir e agora vamos para os comentários, então. Gratidão, Miriam, pelo seu estudo, por você trazer logo de início essa divisão entre evocar e invocar. Muito legal, achei bem legal isso, você fazer essa distinção, né? E como disse muito bem Emmanuel aí, né? O desconhecimento faz as pessoas julgarem as coisas, né? E, na realidade, por não saber o que, né, a doutrina em si faz, como ela é, muito, muito ela foi sacrificada por conta disso e continua ainda, né? Porque as pessoas nos tomam por muitas coisas que, na realidade, nós não somos. Acredito que nós tenhamos assim, muitas práticas que, na realidade, nós não praticamos. Mas foi muito, muito, muito esclarecedor você trazer essa troca. E, com certeza, todo o tempo a gente está chamando
pelos espíritos Evocando o tempo superiores e por inteiro, Jesus, por conselheiro, então, coitado, né? Acho que já deve estar até com dor de cabeça, de tanto que a gente chama por ele. Conselheiro. né? E aí me fez entender também esse estudo, a colocação que o Divaldo faz constantemente sobre o espiritualismo e o espiritismo, né? Porque Uhum. tudo que foi dito ali, que sobre os magos, os bruxos, até os oráculos existem até hoje, né? Sim. Então, eles não É. são espíritas, eles são espiritualistas, Isso. porque a gente realmente tem que... as pessoas buscam esses tipos de espiritualismo em busca de soluções, em busca de perguntas, de resolver os problemas dela. O Espiritismo orienta você a se resolver, ao contrário, para você poder resolver seus próprios problemas, né? É, eles fazem a questão da consulta, né, amiga? Eles Isso, é a vão, eles consulta. pedem que eles tragam a resposta. A gente não, a gente invoca pedindo assistência para que a gente ache a resposta, Que a gente acha a própria né? resposta, né? Eles querem a receitinha do bolo, a gente não A já gente sabe não que não dá. é por aí. É porque é temporário, né? É, É muito profundo, tanto que tem uma colocação do Emmanuel ali que ele fala que a gente precisa estudar profundamente para entender. Porque quando ele fala sobre magia, que o Espiritismo faz magia, quando você adentra nessa parte energética de magia, a gente entende que é uma coisa temporária e que a energia ela se dissipa. Então, não existe magia no Espiritismo. Existe é. realmente uma realidade espiritual. Não é uma coisa que se dissipa, né? Não é uma coisa temporária, né? Energeticamente vibrando, você aprende, se existe alguma coisa mágica que eu posso considerar, posso até estar falando bobagem, de qualquer coisa, vocês me censurem ou tira do ar. Quando a magia, o espiritismo, a gente entra em contato com a doutrina, a gente aprende a elevar nosso mundo íntimo, as nossas orações, a gente faz uma magia, se for assim dizer, em volta de nós como um campo protetor. E com esse ato de você estar sempre evocando, sempre elevando o seu pensamento, você mantém. E às vezes, quando você vai ouvir sobre alguém falar em magia, tem todo uma. Ah, você mexe aqui, faz aqui, tem os símbolos, tem runa, tem. Entende? Então, fica complicado para a pessoa ter que usar de um artifício para manter esse campo de força constante em você. Que o Espiritismo só diz facilmente: ore. Só que assim, E no Espiritismo, esse campo de força ele é uma coisa natural, ele não é provocada é por um ato, por um ritual, mas sim pela nossa sintonia constante com esse mais constante. alto. Com essa busca de sintonia nos energiza e nos faz, né? Mas para quem não entende, parece que é magia. O Cada um problema, vai. eu acho que o problema é que é sempre usado de forma muito pejorativa, né? A palavra Isso. magia. Sempre. E uma coisa que você estava falando aí, Miriam, me recordo agora que você falou sobre espiritismo, espiritualismo, né? Aí eu me lembrei que outro dia eu estava ouvindo uma palestra falando que algumas Bíblias agora, essas novas, né, traduções, que no livro Deuteronômio, quando Moisés fala, né, sobre proibindo as evocações, e ele cita ali proibindo também o espiritismo, e o espiritismo não era uma palavra, nem tinha Nem Não existia. criado essa palavra, Não. Kardec que criou, né? Então, para Nem você ver, existia. eles traduzem a Bíblia já no sentido de colocar essa palavra como, de forma pejorativa mesmo, entendeu? Para excluir. Tentando, É. Você tentando encontra isso demonstrar uma forma Preconceituosa. negativa. Preconceituosa. você encontra isso na edição da Torre de Vigília do Testemunho de Jeová, que toca nesse assunto e diz que é o espiritismo. Mas não pode, É, porque não existia. Esse verbete não existia na época. É. é. É a questão preconceituosa, né? Por isso que Emmanuel fala, precisa estudar e entender o assunto antes de falar. Mas eles A não gente- querem estudar, não. não, eles querem trazer a fórmula pronta, né? A fórmula cabalística, tá tudo pronto, porque disse, sei que. E Ele coloca. engraçado, né? Porque a pessoa, para dizer que estudou, para saber mesmo,
O interessante é que você estude as outras também, as outras doutrinas também, veja o que Aham. eles estão falando, para você poder, até quando for argumentar, quando for criticar, ter razão naquilo que você está falando, porque aí fica esquisito, você fica falando de forma muito vazia, porque você não tem argumentação, você não Uhum. consegue dar robustez àquilo que você está falando. Você só está pichando, falando mal de uma coisa que você não entendeu. Mas o É, preconceituoso é assim, né? Ele tem a verdade É, dele e pronto. Ele não quer é, debater nem esclarecer, ele quer impor o seu pensamento, é. sua Muito Ô, forma bom de teu Valéria, estudo, você né? está ouvindo a gente falar normalmente? Ou só eu que estou baixo? É só você que está baixo. Ai, que Para coisa. a gente está normal a voz Só dela. Eu estou você que É. ouvindo está normal. baixo. Esse tema, eu acho que, como tantos outros, né, que me faz pensar, é que tudo na vida a gente tem que ter claro qual é o objetivo do que a gente quer, né? Não fazer as coisas por fazer, ou porque os outros fazem, ou na imitação mesmo, né, de outras pessoas, mas é saber o que a gente quer, qual é o objetivo, né? E E penso que, mesmo historicamente falando, né, de tempo de Moisés, de hoje, né, tudo tem justamente o seu objetivo, o seu tempo. No tempo de Moisés era uma coisa, naquele momento ele precisava fazer até essa proibição. No tempo É, de Kardec, Kardec fez várias invocações, era necessário que se fizesse, justamente para ele poder ter um auxílio maior na codificação. Então, eu acho que o importante é isso, é a gente ter objetivo, ter claro qual é o objetivo das coisas, né? E não fazer por fazer. Até mesmo na nossa oração, né? A gente tem que pensar nisso, porque eu vejo, pelo menos, né? A gente é um crescente, né? Eu sempre falo isso. Quando eu era criança, bem criancinha, eu rezava assim, que papai, mamãe, titia, vovó, não sei o que, só morra daqui a 100 anos. Aí eu falava assim, não, 100 anos é pouco. Daqui a 200, 300, 400 e ia aumentando. Olha a cabeça da criança, porque eu não queria perder nenhum deles. Então, assim, como a maturidade, né, o desenvolvimento, e eu acho que na questão espiritual é a mesma coisa, né? A gente às É. vezes é muito pobre espiritualmente ainda, mas você vê o muito amor, né, criança, Valéria? Como a né? criança reza. Pois Como é que a é, não, criança eu reza falo com isso amor? assim, É realmente um isso que eu amor fico pensando, verdadeiro. olha como é que eu rezava, né? Então, assim, era aquela cabeça de criança, e eu acredito que muita criança reza dessa forma. Então, e comparando assim, né, a vida material com a espiritual, a gente também, às vezes, na vida espiritual é muito pobre ainda, é muito iniciante, e a gente, às vezes, até faz, né, alguns pedidos que eu vejo também nisso, né? Quer dizer, hoje eu já me coloco, eu não peço nada, eu peço muito pouco. Eu me coloco ali à disposição de tentar entender, né, o que Deus quer naquele momento da gente. O que eu peço é sabedoria, discernimento para aproveitar a oportunidade. Difícil isso. É isso aí. Porque quando a gente estava falando de Moisés, Moisés impediu sobre as invocações de espírito que existia na Grécia, né, no Egito, porque ali eram muitos povos que vieram de vários lugares, eles tinham hábitos também trazidos das suas origens, né? E ele não, porque se fosse assim, ele invocava, ele não ia falar com Deus pedindo auxílio, ele invocava o tempo inteiro, só que era só o ser divino, era o Deus, né? Então, você pedir aos espíritos orientação para esse tipo de coisas que era condenável. Era a buscar tesouro, era se eu vou casar, né? Esse tipo, se vou ganhar na guerra, esses Isso. tipos de coisas que não era aceita mais, porque ele já estava querendo trazer uma nova visão da vida, diferente, porque Jesus já veio dar esse complemento. Quando passou, ele veio mostrar para a gente que, olha, nós precisamos aprender a orar, elevar seu pensamento a Deus. Isso tudo que vocês, rituais que vocês estão fazendo na sinagoga, não precisa. Sutilmente ele disse, não precisa. Basta você Menos orar. materialismo, né?
Porque é que, na verdade, a sinagoga era um regime social que você praticava para manter a sociedade ordeira, mas que para você aprender, né, todos as histórias de Moisés, tinha aquelas leituras e tudo, e ia passando de um para outro, né, através da leitura, da assimilação da leitura, mas aqui o fato da oração era totalmente diferente. E não era o fato deles cumprir os mandamentos que iam fazer eles evoluírem e nem eles ficarem melhores. O que ia fazer eles melhorarem espiritualmente eram os atos. E isso que ele veio trazer a importância de um dos seus da sua doutrina, né, era essa, ensinar eles a crescer através das atitudes. Então, conhecimento eles já tinham, organização social eles já tinham, agora eles precisavam dar um passo a mais. O E o problema bispo, não, diga, senhor. o problema não está na evocação, está no sentido, no objetivo da No evocação. objetivo, Né? Você exatamente. pode fazer evocação, agora, o sentido que você vai dar para essa evocação, o que você quer saber com essa evocação é que é o problema moral, né? Moral. Qual o objetivo? Falou Isso. tudo, seu aí. Eu Esse é o acho objeto. que o que Moisés alerta também é justamente o perigo de você se ligar a forças Uhum. que não são boas, né? A Não, forças e como mais falou, exteriores. E também de fazer tudo que vai fazer, tinha que consultar os espíritos. Sim. Você não tinha uma autonomia de você agir por você mesmo. Então, eu Não. posso fazer isso, posso fazer aquilo. Isso que ele estava falando, porque eu não dava um passo se me perguntar aos espíritos se podia ou não. e além do fato de que as pessoas que tinham essa facilidade, que esse tipo de mediunidade, elas também acabavam, o tipo, escravizando esses espíritos para trabalhar para elas. E eu acho que Emmanuel ele coloca sobre isso. É, é, prender o espírito, né, para ele ficar nessa situação de como trabalhador do encarnado. Porque isso também é Aí sério. a gente tem que pensar, que espírito iria se prender a ser meu trabalhador? Exato. Evoluidíssimo, né? Então, Vai dar Agora, zoom, onde hein? as pessoas se colocavam, né? então, mas aí que Vai tá, dar zoom. vai dar zoom, mas sabe qual que era o problema? É que ele dava o que o espírito pedia. Não existe hoje até isso. Até Sim, isso. então, mas é um espírito evoluído? Ah, Não. não. Com Não, é certeza isso que eu não é. tô falando. Não era. Então, Então, ó, Vamos dar vamos, zoom. vamos dar nosso zoom aqui. Boa noite, Beijos, Boa boa noite a até, noite a todos. todos. até a Até próxima. amanhã. Até, Luz de até paz. até amanhã. amanhã. Fala.